A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam abundantes sobre ti neste momento único e irrepetível. Permite que tua respiração se torne mais lenta, mais profunda, como se cada movimento dos teus pulmões fosse uma oração silenciosa subindo ao céu. Sente como os músculos dos teus ombros se soltam, como se mãos invisíveis, mas reais, estivessem massageando gentilmente cada ponto de tensão acumulada ao longo dos dias. Não é casualidade que teus olhos encontraram estas palavras exatamente agora. Não é coincidência que teu coração está receptivo para este encontro sagrado neste exato instante. O Pai Eterno, que conhece cada fio de cabelo da tua cabeça, que conta cada lágrima que já derramaste, que guarda na memória cada suspiro que já soltaste, Ele mesmo teceu, com sua providência misteriosa mas perfeita, os fios das circunstâncias que te trouxeram até aqui. Como o orvalho matinal que se forma durante a noite, sem que ninguém o veja, mas que pela manhã cobre cada folha com pequenos diamantes de água pura, assim tem sido o cuidado de Deus contigo, mesmo quando não percebeste. Como o vento que muda de direção suavemente, quase imperceptivelmente, mas que é capaz de acalmar a tempestade mais violenta. Assim tem sido a mão divina reorientando os ventos contrários da tua vida. Como a terra ressecada, que aguarda pacientemente durante meses de estiagem, mas que ao receber a primeira gota de chuva, explode em vida nova. Flores silvestres que ninguém plantou, verde vibrante, onde antes só havia marrom seco. Assim está tua alma neste momento, pronta para florescer com a chuva da presença divina. Neste instante sagrado, permito-me declarar com a autoridade que vem do trono da graça. Cura está descendo sobre ti. Não apenas alívio temporário dos sintomas, mas cura genuína que vai à raiz das feridas mais profundas. Restauração está sendo derramada como óleo precioso sobre todas as áreas quebrantadas da tua vida. Relacionamentos que pareciam mortos, sonhos que pareciam enterrados, esperanças que pareciam perdidas para sempre, tudo isso está sendo tocado pelo sopro ressuscitador do Espírito Santo. Libertação emocional está sendo decretada sobre ti agora mesmo. Aquelas correntes invisíveis, mas pesadíssimas que te mantinham prisioneiro do passado, aquelas grades de ferro que pareciam impossíveis de quebrar, aquelas paredes altas demais para escalar, tudo isso está sendo demolido não com força bruta, mas com o poder suave e irresistível do amor divino. Se neste exato momento algo dentro de ti se move, se teu espírito reconhece a voz daquele que te formou no ventre materno e que te chama pelo teu nome verdadeiro, não o nome que os outros te deram baseado no que vem por fora, mas o nome que está gravado nas palmas das suas mãos. Se és tocado por esta realidade, escreve nos comentários: Senhor, eu creio em nome de Jesus. Não como fórmula mágica, não como ritual religioso, mas como grito da alma que finalmente encontra seu lar. E se há algo específico pesando em teu coração, aquele fardo que carregas sozinho, aquela preocupação que não ousas dividir com ninguém, aquela dor que parece grande demais para ser consolada, compartilha teu pedido de oração. Aqui somos família, unidos não pelo sangue da carne, mas pelo sangue do Cordeiro. Somos irmãos na eternidade, intercessores uns pelos outros, elos de uma corrente de amor que se estende do trono de Deus até teu coração. Para este sábado de agosto, enquanto buscava no coração do Pai qual palavra ele desejava sussurrar especialmente para ti, o Espírito Santo trouxe-me as palavras do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas não apenas o versículo, todo o contexto que o envolve como moldura dourada. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que profundidade oceânica há nestas palavras. Os que esperam no Senhor. A palavra hebraica usada aqui é kavá, que significa muito mais
que espera passiva. É como o fio que é torcido junto com outros fios para formar uma corda resistente. É entrelaçar nossa vida com a vida de Deus, até que não sabemos mais onde nossa força termina e a dele começa. É a espera do agricultor que planta a semente não apenas porque tem esperança, mas porque conhece as leis da natureza e confia na fidelidade das estações. É a espera da mulher grávida, que não apenas deseja ver o filho, mas que sabe que dentro dela está se formando um milagre que se manifestará no tempo certo. E qual é a promessa para aqueles que aprendem esta arte divina do esperar? Renovam as suas forças. No original é Yeshalifu Koach, literalmente trocam de força. Não é apenas recuperar a força perdida, é trocar nossa força humana e limitada pela força infinita de Deus. É como trocar uma lanterna com pilha fraca pela luz direta do sol. Sobem com asas como águias. Aqui está uma das imagens mais poderosas da natureza espiritual. A águia não precisa bater as asas freneticamente como outros pássaros. Ela encontra as correntes térmicas, aquelas colunas invisíveis de ar quente que sobem da terra, e se deixa levar, subindo em espirais elegantes cada vez mais alto, quase sem esforço. Assim é a vida daquele que aprendeu a discernir onde está o vento do Espírito Santo e se deixa levar por ele. Correm e não se cansam. Não é a corrida desesperada de quem foge, mas a corrida alegre de quem corre em direção ao seu destino. Como a criança que corre para os braços do pai que chega em casa, como o noivo que corre para o altar onde sua amada o espera. É movimento com propósito, direção com alegria. Caminham e não se fatigam. E aqui está talvez a parte mais desafiadora da promessa. Qualquer um pode ter energia para correr por momentos de empolgação, mas caminhar é para a longa jornada, é para os dias comuns, quando não há música de fundo nem plateia aplaudindo. É para a segunda-feira de manhã, para o trânsito lento, para a rotina que se repete. E mesmo assim, não se fatigar. Esta palavra será como perfume que perfuma toda a nossa oração desta noite. Será como sal que dará sabor a cada pensamento que compartilharmos. Será como mel que adoçará cada momento desta comunhão sagrada. Abba, Pai, usando a palavra mais íntima, mais carinhosa que Jesus nos ensinou para nos dirigirmos a Ti, aqui estamos como filhos que, depois de brincar o dia inteiro no quintal da vida, voltam para casa com os joelhos ralados, as roupas sujas, os cabelos despenteados, mas com a certeza absoluta de que serão recebidos não com repreensão, mas com abraço apertado. Não tentamos nos aproximar de Ti como diplomatas negociando tratados. Não vimos como executivos apresentando relatórios de performance. Não nos achegamos como estudantes tentando impressionar o professor. Vimos simplesmente como somos. Seres humanos maravilhosamente imperfeitos, gloriosamente limitados, lindamente necessitados de Ti. Entregamos em Tuas mãos, como criança que coloca sua mãozinha pequenina dentro da mão grande do Pai, todos os nossos medos. Aquele medo que nem tem nome, mas que mora no fundo do peito e às vezes aperta. O medo de não ser bom o suficiente, de não conseguir atender às expectativas que nós mesmos criamos. O medo de perder aqueles que amamos, de ficar sozinhos, de descobrir que não somos tão fortes quanto pensávamos ser. Colocamos diante de Ti todas as nossas preocupações, como quem despeja moedas pesadas dos bolsos sobre a mesa. As preocupações com dinheiro, se vamos conseguir pagar todas as contas no fim do mês, se o emprego vai se manter estável, se vamos conseguir dar aos nossos filhos o que eles merecem. As preocupações com saúde, aquele exame que estamos adiando fazer, aquele sintoma estranho que apareceu, aqueles sinais do tempo que começam a se manifestar no corpo. Entregamos nossos planos, aqueles que fizemos com tanto cuidado, desenhamos com tanto detalhe, mas que às vezes desmoronam como castelo de areia na primeira onda inesperada.
Nossos sonhos também colocamos em tuas mãos, não para que os abandones, mas para que os purifiques, os moldes, os alinhe com teu coração paternal. Confessamos nossa pequenez diante da grandeza dos desafios que enfrentamos. Reconhecemos que nossa sabedoria, por mais que tentemos acumular conhecimento, é como gota d'água diante do oceano da tua sabedoria infinita. Nossa força, por mais que tentemos nos exercitar e nos fortalecer, é como brisa suave comparada ao poder do teu braço forte. Nossa visão é tão limitada, Pai. Enxergamos apenas o momento presente, às vezes nem isso conseguimos ver com clareza. Mas teus olhos abrangem toda a linha do tempo. Vês nossa origem e nosso destino. Conheces cada curva do caminho que ainda percorreremos. Sabes exatamente onde estamos e para onde nos conduzes. Por isso, nos entregamos. Não como quem se rende derrotado, mas como quem finalmente encontra o lugar onde pode descansar verdadeiramente. Como o rio que, depois de tentar seguir por caminhos impossíveis, encontra seu leito natural e flui com alegria em direção ao mar. Assim nos entregamos ao curso da tua vontade. Tua graça é mais que suficiente, é abundante, transbordante, inesgotável como nascente que jamais seca mesmo no verão mais severo. Tua misericórdia se renova cada manhã como o sol que nasce pontualmente todos os dias há milhões de anos, sem falhar uma única vez. Tua fidelidade é mais constante que as leis da física, mais previsível que o movimento dos planetas, mais segura que a força da gravidade. Aqui, aos teus pés, encontramos nosso verdadeiro lugar de descanso. Senhor da criação, tu que falaste e todas as coisas passaram a existir, que sopraste e deste vida ao que era apenas pó. Ensina nossos olhos míopes, nossos corações distraídos, nossa mente acelerada a reconhecer tua digital impressa em cada momento aparentemente comum da nossa existência. Nesta manhã que passou, quando os primeiros raios de sol se filtraram pela cortina e beijaram nosso rosto ainda marcado pelo travesseiro, tu estavas ali. Não como conceito teológico, não como ideia abstrata, mas como presença real, tangível quanto o calor da luz que tocava nossa pele. O despertar não foi apenas processo biológico de saída do estado de sono, foi ressurreição diária, pequena Páscoa pessoal, onde tu nos chamaste das trevas para a luz mais uma vez. Na xícara de café que fumegava sobre a mesa da cozinha, tu estavas presente. O aroma que subiu como incenso natural, o calor que aqueceu nossas mãos ainda dormentes, o sabor que despertou nossos sentidos para mais um dia. Tudo isso foi sacramento cotidiano, comunhão silenciosa onde tu te ofereceste disfarçado de café da manhã. No canto do sabiá que atravessou a janela aberta e interrompeu nossos pensamentos já preocupados com as tarefas do dia, tu falaste. Aquele pequeno pássaro que não possui conta bancária nem plano de previdência, que não sabe que dia da semana é nem que mês do ano estamos, ele nos deu aula de confiança sem usar uma palavra. Sua canção despreocupada foi sermão sobre providência divina. Seu voo livre foi lição sobre fé prática. Na brisa leve que balançou as folhas da árvore plantada na calçada, tu sussurraste teu cuidado. O mesmo vento que refresca a terra ressecada pelo calor do meio-dia, que leva as nuvens de um lugar para outro, distribuindo chuva que ajuda as plantas a se polinizarem. Esse mesmo vento tocou nosso rosto como carinho paternal. Lembrou-nos de que não estamos sozinhos neste mundo. Na luz dourada do fim da tarde, quando o sol se prepara para se pôr e pinta o céu com cores que nenhum artista jamais conseguiria reproduzir perfeitamente, tu revelaste tua beleza. Cada pôr do sol é quadro original que tu pintas no céu, espetáculo gratuito oferecido a qualquer um que tenha olhos para ver. É lembrança diária de que tu és artista antes de ser juiz, criador antes de ser exigente. No silêncio profundo da noite, quando o mundo finalmente diminui seu ritmo frenético e conseguimos ouvir nossa própria respiração,
Tu estabeleces teu templo. Não é o silêncio vazio da ausência, mas o silêncio pleno da presença. Como quando duas pessoas que se amam profundamente conseguem ficar juntas sem precisar falar, apenas sendo. Assim é tua companhia no silêncio sagrado da madrugada. Tu não precisas de milagres espetaculares para se manifestar, embora sejas plenamente capaz de fazê-los. Tu escolhes habitar no comum, no simples, no que nossos olhos apressados consideram banal. A água que sacia nossa sede é milagre líquido. O ar que respiramos é presente constante que recebemos sem pedir. O coração que bate no peito é tambor incansável tocando a música da vida. Esta paz que tu ofereces, ela não é ausência de problemas, não é vida sem desafios, não é garantia de que tudo sempre dará certo do jeito que planejamos. É algo muito mais profundo e muito mais real. É tua presença constante, inabalável, fiel em qualquer circunstância. Como manto tecido com fios invisíveis, mas reais, esta paz se estende sobre nosso corpo cansado das lutas do dia, sobre nossa mente acelerada pelas preocupações, sobre nosso espírito às vezes desanimado pelas decepções. Não vem de fora para dentro como remédio que tomamos, mas brota de dentro para fora como nascente que surge do profundo da terra. Quando deitamos nossa cabeça sobre o travesseiro hoje à noite, que não seja apenas um corpo exausto procurando descanso, que seja uma alma que encontrou seu verdadeiro lar, um espírito que descobriu onde pode descansar sem medo, um coração que sabe que está seguro nos braços eternos. Pai de toda boa dádiva, de onde desce todo o dom perfeito. Como nossas palavras poderiam ser suficientes para expressar a gratidão que transborda do coração quando contemplamos tua bondade? É como tentar segurar o oceano numa xícara, como querer pintar o céu inteiro numa tela pequena. Mas ainda assim tentamos, porque a gratidão não expressa, apodrece dentro da alma e se torna amargura. A gratidão que não encontra palavras, gestos, expressões, murcha como flor que não recebe água. Por isso, abrimos nosso coração como quem abre janelas na manhã de primavera para deixar entrar ar puro. Obrigado, Senhor, não apenas pelas bênçãos visíveis, aquelas que conseguimos contar nos dedos, enumerar em listas, fotografar para guardar na memória. Obrigado especialmente pelas bênçãos invisíveis, aquelas que só compreenderemos completamente quando estivermos diante do teu trono e puderes mostrar-nos o filme completo da nossa vida. Quantas vezes tua mão nos desviou de caminhos que pareciam promissores, mas que levavam ao precipício. Quantas vezes fechaste portas que queríamos abrir a todo custo, sem sabermos que do outro lado havia dor, decepção, destruição. Quantas vezes mudaste nossos planos, de forma que na época pareceu cruel, mas depois descobrimos que era misericórdia disfarçada. Obrigado pelo ar que entra e sai dos nossos pulmões 24 horas por dia, sem que precisemos lembrar nosso corpo de respirar. Cada inspiração é presente, cada expiração é liberação. Obrigado pelo coração que bate no peito como tambor incansável, bombeando vida para cada célula do corpo, trabalhando enquanto dormimos, funcionando enquanto nem pensamos nele. Obrigado pelo sangue que circula nas veias, levando oxigênio, nutrientes, defensas naturais para cada canto do organismo. Pela capacidade extraordinária do corpo de se curar, de regenerar células, de combater invasores microscópicos sem que tenhamos que dirigir conscientemente esta guerra interna constante. Obrigado pelo teto que nos protegeu hoje, seja ele simples ou luxuoso. O que importa é que nos deu abrigo, pelas paredes que nos deram privacidade, pelo chão sólido sob nossos pés, pela cama onde poderemos repousar os membros cansados. Para muitos no mundo, isto seria luxo inimaginável. Obrigado pela comida que não faltou hoje. Talvez não tenha sido banquete, talvez não tenha sido nossa refeição preferida, mas foi sustento.
pelo pão que nos deu energia, pela água limpa que saciou nossa sede, pelos frutos da terra que nos trouxeram vitaminas e sabor. Obrigado pelas pessoas que tu estrategicamente colocaste em nosso caminho. Por aquele amigo que nos ouviu quando o coração estava pesado e precisávamos desabafar. Por aquela palavra de ânimo que chegou no momento exato em que estávamos prestes a desistir. Por aquele abraço que chegou quando não sabíamos nem que precisávamos dele. Obrigado pela família que nos aceita, mesmo conhecendo nossos defeitos mais embaraçosos, que nos ama não por sermos perfeitos, mas apesar de sermos imperfeitos, que celebra nossas vitórias e nos ajuda a carregar o peso das derrotas. Mas obrigado também, Pai, e sei que isto pode soar estranho. Obrigado pelas lágrimas que choramos. Elas lavaram nossos olhos empoeirados pela rotina e nos ajudaram a ver com mais clareza. Obrigado pelas tempestades que enfrentamos, porque nos provaram que tua paz é realmente mais forte que qualquer vento contrário. Obrigado pelas portas que se fecharam, porque nos forçaram a procurar janelas que nem sabíamos que existiam. Obrigado pelos nãos que recebemos, porque nos protegeram de sims que teriam nos destruído. Obrigado pelas demoras que tanto nos frustraram, porque muitas vezes o timing de Deus é diferente do nosso, mas sempre melhor. Obrigado até mesmo pelas feridas, aquelas marcas que carregamos como lembranças de batalhas passadas. Elas se tornaram portais pelos quais tua graça fluiu mais abundantemente. Tornaram-nos mais sensíveis à dor dos outros, mais compassivos com quem sofre. Ensina-nos, Senhor, a cultivar este coração grato, não apenas quando tudo vai bem, quando a conta bancária está no azul e a família está saudável, mas especialmente quando as circunstâncias desafiam nossa fé, quando a escassez bate à porta e os problemas se acumulam como nuvens de tempestade. Como o patriarca Jó, que mesmo tendo perdido tudo o que considerava precioso, ainda conseguiu dizer: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Queremos aprender esta adoração que independe das circunstâncias, porque tu és bom, Senhor, não apenas quando sentimos tua bondade, mas mesmo quando nossas emoções sussurram o contrário. Tu és fiel, não apenas quando vemos evidências da tua fidelidade, mas mesmo quando tudo parece dar errado. Tu és amor, não apenas quando a vida está fácil, mas especialmente quando a dor tenta nos convencer do contrário. Senhor, quando abrimos as páginas sagradas da tua palavra, encontramos não heróis de fantasia, não personagens perfeitos de conto de fadas, mas pessoas de carne e osso como nós. Pessoas que tiveram medos, dúvidas, momentos de fraqueza, mas que escolheram confiar em ti mesmo quando não conseguiam enxergar um palmo diante do nariz. Ruth, a jovem moabita. Tu a colocaste numa encruzilhada impossível depois que seu marido morreu. Ela poderia ter voltado para Moabe, para sua família de origem, para os deuses que conhecia desde criança. Seria a decisão mais lógica, mais segura, mais compreensível. Sua sogra Noemi até a encorajou a fazer isso, liberando-a de qualquer obrigação. Mas algo no coração de Ruth reconheceu que havia algo maior em jogo. Ela viu em Noemi não apenas uma sogra enlutada, mas uma mulher que conhecia o Deus verdadeiro e escolheu, numa decisão que mudaria o curso da história da humanidade, ficar com aquilo que tinha valor eterno, mesmo que isso significasse abraçar a incerteza temporal. Para onde tu fores, irei eu. Onde tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Palavras que se tornaram poesia, mas que naquele momento eram decisão custosa, salto de fé sobre o abismo do desconhecido. E tu, Senhor, que vês o fim desde o princípio, estavas tecendo uma tapeçaria magnífica. Ruth se casaria com Boaz. Teria um filho chamado Obed, que seria pai de Jessé, que seria pai de Davi, e na linhagem de Davi viria o Messias,
Uma decisão aparentemente pequena de uma viúva estrangeira se tornou parte do plano de salvação da humanidade. Senhor, quando chegam momentos de encruzilhada em nossa vida, quando temos que escolher entre o seguro conhecido e o incerto, mas correto, lembra-nos de Ruth, que nossa fidelidade aos teus princípios seja mais forte que nossa necessidade de segurança. Que confiemos em Ti o suficiente para escolher o que é certo, mesmo quando não sabemos aonde isso vai dar. José do Egito. Que história de reviravolta! Vendido pelos próprios irmãos como escravo, acusado injustamente pela esposa de Potifar, esquecido na prisão por anos. Se alguém tinha motivos para ficar amargo, revoltado, desiludido com Deus, seria ele. Mas em cada situação, José escolheu manter limpo o coração, íntegro o caráter, acesa a esperança. Na casa de Potifar, sendo apenas escravo, trabalhou como se fosse dono. Na prisão, sendo prisioneiro injustiçado, serviu como se fosse livre. Interpretou sonhos sem cobrar. Ajudou pessoas sem esperar retorno. Manteve-se fiel a ti mesmo quando parecia que tu te esqueceras dele. E então, num único dia, tudo mudou. Do calabouço para o palácio, de prisioneiro a governador, de esquecido a consultor do faraó. E quando finalmente se encontrou face a face com os irmãos que o tinham traído, em vez de vingança, ofereceu perdão. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Senhor, quando nos sentimos traídos pela vida, quando parece que toda justiça falhou e todo esforço foi inútil, lembra-nos de José, que nossa integridade não dependa das circunstâncias favoráveis, que nossa esperança não se baseie no que vemos, mas em quem tu és, que sejamos capazes de perdoar não porque o outro merece, mas porque tu nos perdoaste primeiro. Davi, o pastor de ovelhas, tu o tiraste literalmente do campo onde cuidava de animais para colocar coroa na sua cabeça. Mas antes da coroa vieram os leões e os ursos que atacavam o rebanho. Antes do trono veio o vale onde enfrentou o gigante Golias. Antes da glória vieram as cavernas onde se escondeu de Saul. Quando Davi desceu ao vale de Elá para enfrentar o filisteu que desafiava o exército de Israel, ele não levava armadura sofisticada nem espada forjada por mestre ferreiro. Levava apenas uma funda de pastor e 5 pedras lisas do ribeiro. Armas simples, mas nas mãos de quem confiava no Senhor dos Exércitos. O que fez a diferença não foi o tamanho da pedra, mas o tamanho da fé. Não foi a precisão do tiro, mas a convicção de que estava lutando não em seu próprio nome, mas no nome do Deus vivo. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Senhor, quando os gigantes se levantam à nossa frente, a doença que parece impossível de vencer, a dívida que parece impagável, o relacionamento que parece irrecuperável, lembra-nos de Davi, que nossa confiança não esteja no tamanho dos nossos recursos, mas na grandeza do nosso Deus, que nossa vitória não dependa da sofisticação dos nossos métodos, mas da simplicidade da nossa fé. Maria de Nazaré, jovem simples de cidade pequena, provavelmente analfabeta segundo os padrões da época, noiva de um carpinteiro. Nada na sua biografia sugeria que seria escolhida para o papel mais importante da história humana. Mas quando o anjo Gabriel apareceu com a notícia mais extraordinária já anunciada, ela não pediu credenciais, não exigiu garantias, não negociou termos. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Resposta que revela maturidade espiritual, muito além da idade cronológica. Disponibilidade total para planos que ela não compreendia completamente. Confiança absoluta em Deus, mesmo quando isso significaria incompreensão, julgamento, risco de vida.
Ela sabia que ficar grávida antes do casamento naquela cultura poderia significar apedrejamento, sabia que José poderia abandoná-la, sabia que sua reputação seria manchada para sempre, mas também sabia que se Deus estava pedindo, Deus proveria meios. Senhor, quando teus planos para a nossa vida parecem grandes demais para a nossa capacidade, quando nos chamas para algo que está muito além da nossa zona de conforto, lembra-nos de Maria. Que nossa resposta seja sempre: faça-se em mim segundo a tua palavra. Que nossa disponibilidade seja maior que nosso medo. Que nossa confiança em ti supere qualquer confiança em nós mesmos. Pedro, o pescador impulsivo, que negou Jesus 3 vezes na hora mais crítica, que afundou quando tentou andar sobre as águas porque tirou os olhos do mestre, que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote quando deveria ter ficado quieto. Parecia o candidato menos provável para liderar a igreja primitiva. Mas tu, Senhor, viste além das falhas temporárias, viste o coração sincero embaixo da personalidade instável. E depois da ressurreição, quando perguntaste 3 vezes, Pedro, tu me amas? Não foi para humilhá-lo, mas para restaurá-lo. Para cada negação, uma oportunidade de afirmação. Para cada queda, um convite para se levantar mais forte. E foi este mesmo Pedro que pregou no dia de Pentecostes e viu 3.000 pessoas se converterem. Foi ele que andou com autoridade apostólica, que escreveu cartas que ainda hoje nos edificam, que morreu como mártir fiel. Senhor, quando falhamos contigo, quando nossas fraquezas ficam expostas, quando parecemos o candidato menos provável para ser usado por ti, lembra-nos de Pedro. Que nossas quedas não sejam o fim da história, mas oportunidades para conhecer mais profundamente tua graça restauradora. Espírito Santo, Consolador prometido pelo próprio Cristo, tu que conheces os gemidos inexprimíveis da alma humana, vem como brisa suave sobre a superfície das águas agitadas do nosso interior, vem como chuva serôdia que cai sobre terra preparada pelo arado da experiência, vem como fogo que não destrói, mas purifica, que não consome, mas transforma. Tu vês melhor que nós mesmos as câmaras secretas do nosso coração, onde guardamos as dores que não sabemos como curar. Aqueles traumas antigos que ficaram como cicatrizes na alma, algumas visíveis, outras escondidas tão profundamente que às vezes nem nos lembramos como chegaram lá. Feridas de infância que moldaram nossa forma de ver o mundo. Decepções de relacionamentos que nos ensinaram a desconfiar do amor, perdas que deixaram buracos no peito que parecem nunca cicatrizar completamente. Vem tocar, Espírito Santo, aquelas memórias que ainda doem quando são tocadas acidentalmente pela vida. Aquelas palavras cruéis que alguém disse e que se gravaram como tatuagem na mente. Aquelas rejeições que experimentamos e que nos fizeram acreditar que não somos dignos de amor. Aquelas traições que vivemos e que nos ensinaram a construir muros altos demais ao redor do coração. Não pedimos que apagues estas memórias da nossa mente. Elas fazem parte de quem somos, da nossa história, da nossa jornada. Mas pedimos que transformes a dor em sabedoria, a ferida em fonte de compaixão pelos outros, a cicatriz em testemunho do teu poder curador. Que o que um dia nos quebrou se torne exatamente aquilo que nos faz mais fortes, mais humanos, mais capazes de amar. Cura, ó Espírito Santo, nossa ansiedade, essa companheira indesejada que acelera nosso coração quando deveria estar em paz, que agita nossos pensamentos quando deveriam estar serenos. Essa sensação constante de urgência que nos faz correr mesmo quando não há pressa, que nos faz preocupar com problemas que ainda não existem e talvez nunca existirão. Nossa mente se tornou como televisão com canal mal sintonizado, ruído constante, imagens distorcidas, som chiado que não nos deixa descansar.
Nossos pensamentos saltam de galho em galho, como macacos agitados, sem conseguir permanecer quietos tempo suficiente para ouvir tua voz suave e serena. Aplica sobre nossa mente o óleo da tua paz, Senhor. Aquela paz que não faz sentido lógico, que desafia as circunstâncias externas, que permanece calma mesmo quando tempestades rugem ao redor. Que nossos pensamentos não sejam rebanho de ovelhas sem pastor, correndo desesperadamente em todas as direções, mas ovelhas que conhecem a voz do pastor e o seguem tranquilamente. Cura nossa fadiga emocional, Espírito Consolador. Essa exaustão que não passa com uma boa noite de sono, esse cansaço que mora na alma e não no corpo. Nós nos esforçamos tanto para ser fortes para todo mundo, para os filhos que precisam de exemplo, para o cônjuge que precisa de companheiro, para os pais que precisam de apoio, para os amigos que precisam de ombro amigo. Carregamos tantas expectativas sobre os ombros que às vezes esquecemos que também somos humanos, também temos limites, também precisamos de cuidado. Vestimos tantas máscaras diferentes, a de profissional competente no trabalho, a de pai ou mãe perfeito em casa, a de cristão exemplar na igreja, que às vezes nem sabemos mais quem realmente somos por baixo de todas essas máscaras. Lembra-nos, Pai, que Tu nos amas não pela performance que apresentamos, mas pela pessoa que somos quando todas as máscaras caem. Que Teu amor não é condicional ao nosso desempenho, não aumenta quando acertamos, nem diminui quando falhamos. É amor constante como a lei da gravidade, presente como o ar que respiramos, fiel como o sol que nasce toda manhã. Liberta-nos, Espírito Santo, das prisões invisíveis onde nos encontramos. Algumas têm grades feitas de culpa, aquela sensação constante de que nunca fazemos o suficiente, nunca somos bons o suficiente, sempre devemos alguma coisa para alguém. Outras têm paredes construídas com vergonha, a convicção profunda de que se as pessoas realmente nos conhecessem por dentro, não nos amariam. As celas construídas com ressentimento, aquela amargura que guardamos contra quem nos feriu, que pensávamos que estava punindo o outro, mas que, na verdade, está nos envenenando por dentro, e prisões forjadas pelo medo do futuro, a ansiedade paralisante sobre o que pode dar errado, sobre como vamos lidar com desafios que ainda nem chegaram. Quebra estas correntes, não com violência, mas com a suavidade irresistível do Teu amor. Como a água que, gota a gota, é capaz de furar a rocha mais dura, assim Tua graça vai dissolvendo as estruturas de dor que construímos ao longo dos anos. Restaura nosso sono, Pai Celestial. Quantas madrugadas perdemos em conversas intermináveis com o travesseiro, enquanto a mente recusava-se a desligar. Quantas vezes fechamos os olhos, mas continuamos acordados por dentro, processando preocupações, repassando conversas, criando cenários futuros que nos deixam mais angustiados. Derrama sobre nossa cama o óleo da tranquilidade, que quando nosso corpo se deitar, nossa alma também encontre repouso. Que o sono não seja fuga da realidade, mas descanso confiante nos Teus braços eternos. Que nossos sonhos sejam um jardim onde Tu plantas sementes de esperança, restauração, visão profética do que estás preparando para a nossa vida. Cobre-nos, Senhor dos Exércitos, com Tuas asas poderosas, como a águia-mãe que estende as asas sobre os filhotes para protegê-los da chuva forte, do vento gelado, do sol escaldante. Estende sobre nós a sombra da Tua proteção sobrenatural. Que nenhum dardo inflamado do maligno encontre brecha na nossa armadura espiritual. Que nenhuma palavra de morte ou desânimo penetre nosso coração e estabeleça morada ali. Faze de Ti mesmo uma muralha de fogo ao nosso redor, não apenas para nos proteger dos ataques externos, mas também dos sabotadores internos. Protege-nos do desânimo que chega de surpresa nas segundas-feiras de manhã.
Defende-nos da comparação que rouba nossa alegria quando olhamos a vida dos outros nas redes sociais. Livra-nos da inveja que amarga nosso coração quando vemos outros prosperando enquanto nós ainda lutamos. Guarda-nos da impaciência que nos rouba a paz quando as coisas não acontecem no nosso tempo. Protege-nos da crítica constante, tanto a que fazemos dos outros quanto a que fazemos de nós mesmos. Liberta-nos da necessidade compulsiva de aprovação que nos faz dizer sim quando queríamos dizer não, que nos faz abraçar compromissos que sabemos que vão nos sobrecarregar. Sopra sobre nós, Espírito Criador, o vento suave da renovação, aquele mesmo vento que pairava sobre as águas no princípio da criação, quando tu falaste e trouxeste ordem onde havia caos, luz onde havia trevas, vida onde havia vazio. Que este vento sagrado reordene os pensamentos confusos, ilumine os caminhos que parecem sem saída, vivifique as áreas da nossa vida que estavam como mortas. Queremos sentir tua presença não apenas como doutrina que aprendemos na igreja, não apenas como versículo que memorizamos da Bíblia, mas como realidade viva, tangível, inegável, como o perfume de jasmim que não precisa ser explicado, apenas sentido, como o calor do fogo na lareira que não precisa ser demonstrado, apenas experimentado, como o sabor do mel que não pode ser descrito com palavras, apenas provado. Vem, Espírito Santo, não como visita rápida, mas como morador permanente, não como hóspede que fica alguns dias e vai embora, mas como dono da casa que veio para ficar. Faze do nosso coração teu templo favorito, da nossa mente teu altar preferido, da nossa vida teu instrumento mais afinado, Pai de toda misericórdia, Deus de toda consolação. Agora nosso coração, aquecido pelo fogo da tua presença, se expande como círculos na água quando uma pedra é jogada no lago. O amor verdadeiro não consegue ficar encapsulado no egoísmo. Ele transborda, se espalha, alcança aqueles que estão ao nosso redor e mesmo aqueles que estão distantes. Por isso trazemos diante do teu trono, como sacerdotes intercedendo pelo povo, aqueles que tu colocaste em nossa vida e em nosso coração. Clamamos primeiro por nossas famílias, Senhor, por nossos pais, esses guerreiros silenciosos que carregaram sobre os ombros o peso de nos criar, educar, formar. Muitos já com cabelos grisalhos marcados pelo tempo, mãos enrugadas marcadas pelo trabalho, corações às vezes cansados, marcados pelas preocupações que preferiram carregar sozinhos para não nos angustiar. Derrama sobre nosso Pai saúde renovada, força sobrenatural para os desafios da idade. Que ele sinta hoje que seu investimento em nossa formação não foi em vão, que suas orações secretas por nós estão sendo respondidas, que seu exemplo de integridade plantou sementes que estão dando frutos em nossa vida. Por nossa mãe, essa mulher que tantas vezes esqueceu de si mesma enquanto se lembrava de todos os detalhes da nossa vida, que se preocupou mais conosco do que com ela própria, que comeu menos para que não nos faltasse comida, dormiu menos para que pudesse cuidar de nós quando estávamos doentes, chorou escondido para que não víssemos suas lágrimas de preocupação. Que ela sinta hoje teu abraço de ternura, Pai, que compreenda profundamente que também é filha amada, não apenas mãe cuidadora, que receba de volta multiplicado todo o amor que derramou sobre nós, que seus últimos anos sejam os mais doces, os mais tranquilos, os mais abençoados. Por nossos filhos, Senhor, essas sementes preciosas que tu confiaste às nossas mãos trêmulas para serem cultivadas com amor e sabedoria. Protege-os dos perigos físicos deste mundo, acidentes, violência, doenças, mas protege-os especialmente dos perigos espirituais, a pressão para se conformarem com valores que não honram teu nome, a tentação de buscar aceitação nos lugares errados, a sedução de prazeres que prometem alegria, mas entregam vazio. Que cresçam como árvores plantadas junto à corrente de águas, firmes na fé,
frutíferos no caráter, resistentes às tempestades da vida, que desenvolvam discernimento para distinguir entre o bem e o mal, coragem para escolher o certo mesmo quando for difícil, sabedoria para tomar decisões que honrem teu nome. Faze deles sal da terra onde tu os colocares, preservando aquilo que é bom, dando sabor àquilo que é sem graça. Faze deles luz do mundo, não holofotes que ofuscam, mas velas que iluminam gentilmente o ambiente onde estão. Que sejam diferentes não por serem estranhos, mas por serem íntegros. Que se destaquem não por serem julgadores, mas por serem amorosos. Por nossos casamentos, Pai Celestial, Tu sabes melhor que ninguém como é desafiador viver em intimidade genuína. Como é difícil amar de forma consistente quando o romantismo inicial se transforma na convivência real, com todas as suas surpresas nem sempre agradáveis. Quando descobrimos que nosso cônjuge deixa a pasta de dente aberta, não abaixa a tampa do vaso, tem manias que não conhecíamos no namoro, ajuda-nos a amar não apenas com emoção, que vem e vai como onda do mar, mas com decisão firme de buscar o bem do outro mesmo quando não sentimos vontade. A perdoar não apenas quando é fácil, quando o erro foi pequeno e o pedido de desculpas foi sincero, mas especialmente quando é necessário, quando a ferida é profunda e o orgulho grita para não ceder. Ensina-nos a escolher a fidelidade não apenas quando nos sentimos apaixonados, quando o outro está bonito e cheiroso e do nosso lado na cama, mas especialmente quando nos sentimos tentados, quando alguém parece mais interessante, quando o outro está distante ou difícil, quando a rotina torna tudo previsível demais. Que nossos casamentos sejam oásis no deserto da solidão, porto seguro nas tempestades da vida, altar onde tu és adorado não apenas com palavras, mas com amor prático, sacrificial, duradouro, por aquelas que enviuvaram, Pai compassivo, mulheres que um dia acordaram e descobriram que o outro lado da cama estava vazio para sempre, que aprenderam a tomar decisões sozinhas que antes dividiam, que tiveram que ser fortes quando queriam apenas chorar, que carregam memórias preciosas misturadas com saudade que às vezes corta como navalha. Sê tu seu esposo, como prometeste em tua palavra, não como figura de linguagem poética, mas como realidade prática. Provê suas necessidades materiais e emocionais. Cerca-as de pessoas que as amem verdadeiramente, não por interesse, mas por afeição genuína. Enche o vazio dos seus dias com propósito renovado, com sentido que transcende a perda. Que não se vejam apenas como sobreviventes da vida, mas como vencedoras que aprenderam que teu amor é suficiente para preencher qualquer vazio, tua companhia é capaz de curar qualquer solidão. Por nossos irmãos na fé que estão enfermos, Senhor da vida. Alguns lutando contra diagnósticos que a medicina trata como sentença de morte. Outros enfrentando doenças crônicas que transformam cada dia numa batalha para manter a esperança. Outros ainda esperando resultados de exames que podem mudar completamente o rumo da vida. Toca seus corpos com teu poder curador, médico dos médicos. Tu que criaste cada célula, que programaste cada órgão, que estabeleceste cada função do organismo humano. Tu certamente podes restaurar aquilo que está funcionando mal, curar aquilo que está doente, renovar aquilo que está desgastado. Mas se a cura física tardar por razões que nossa mente limitada não consegue compreender, que não falte a cura da alma. Que encontrem em ti força sobrenatural para cada dia, não força para meses ou anos, que seria esmagadora, mas força suficiente para as próximas 24 horas. Esperança renovada para cada noite, não esperança vaga, mas esperança baseada em quem tu és. Sentido eterno para cada luta temporal, por aqueles que perderam o emprego, provedor celestial, que acordam toda manhã com o peso da responsabilidade de sustentar a família, mas sem os meios familiares para fazê-lo.
que sentem a pressão de contas que continuam chegando enquanto a renda parou de entrar, que enfrentam a humilhação de depender da ajuda de outros quando sempre foram independentes. Abre portas que nenhum homem pode fechar, Senhor. Faze surgir oportunidades onde parece não haver. Conecta-os com as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo. Que encontrem não apenas trabalho, mas trabalho digno, que permita sustento adequado e ainda deixe tempo para o que realmente importa na vida. Mas enquanto a provisão não chega da forma esperada, sustenta sua dignidade. Que não se vejam como fracassados, mas como pessoas em transição. Que aprendam a receber ajuda com graça, sabendo que hoje recebem, mas amanhã poderão dar. Que esta experiência os torne mais compassivos com outros que passam pela mesma situação. Por nossos líderes espirituais, Pai, por pastores que carregam no coração não apenas suas próprias dores, mas as dores de centenas de ovelhas, que precisam ser fortes quando também se sentem frágeis, que precisam ter respostas quando também têm dúvidas, que precisam aconselhar quando também precisam de direção. Derrama sobre eles unção fresca como óleo novo sobre a cabeça do sacerdote. Sabedoria renovada para lidar com situações que os livros de seminário não ensinaram como resolver. Força sobrenatural para continuar pregando esperança, mesmo quando sua própria esperança é testada. Protege suas famílias dos ataques direcionados do inimigo. Que suas esposas não carreguem sozinhas o peso de serem esposas de pastor. Que seus filhos cresçam amando a igreja, não ressentindo-se dela. Que tenham amigos verdadeiros, não apenas pessoas que os respeitam por causa da posição. Por nossa nação, Brasil amado, terra abençoada por Deus. Por nossos governantes em todos os níveis, federais, estaduais, municipais, que tomem decisões baseadas na sabedoria divina, não apenas em conveniência política, que busquem o bem comum, não apenas o benefício próprio ou partidário, por nossa economia, que gere oportunidades dignas para todos que querem trabalhar. Que a riqueza seja distribuída com mais justiça, que os pobres tenham acesso à educação e saúde de qualidade, que a classe média não seja esmagada por impostos excessivos, que os empresários encontrem ambiente favorável para empreender e gerar empregos. Por nossas escolas e universidades, que formem não apenas profissionais tecnicamente competentes, mas pessoas com caráter íntegro. Professores que vejam cada aluno não como número de matrícula, mas como ser humano precioso com potencial único. Que o conhecimento venha sempre acompanhado de sabedoria. A informação sempre temperada com formação. Por nossas famílias brasileiras, que sejam o primeiro lugar onde o amor seja ensinado e praticado. Que pais e mães encontrem tempo de qualidade para estar com os filhos mesmo na correria da vida moderna. Que o jantar em família volte a ser prioridade. Que a conversa substitua a televisão. Que o carinho substitua os presentes caros. Protege nossas casas, Senhor dos Exércitos. Que sejam mais do que estruturas de tijolo e cimento, mas santuários onde teu nome é honrado, onde a oração é mais comum que a discussão, onde a Bíblia é lida com mais frequência que as más notícias dos jornais. Protege nossas ruas onde nossos filhos brincam, nossos jovens namoram, nossos idosos caminham pela manhã. Que a violência não encontre morada em nossos bairros, que comerciantes trabalhem em paz, que escolas funcionem sem medo, que igrejas sejam respeitadas como casas de oração. Estende tua proteção sobre países que vivem em guerra, Príncipe da Paz. Por crianças que crescem conhecendo apenas o som de bombardeios ao invés de canções de ninar. Por mães que choram filhos que partiram jovens demais para campos de batalha, por soldados que foram enviados para lutar guerras que não compreendem completamente. Que tua paz, que excede todo entendimento, reine sobre as nações. Que governantes aprendam a resolver diferenças ao redor de mesas de diálogo, não em campos de batalha.
Que a diplomacia seja mais valorizada que a força militar. Que a humanidade finalmente compreenda que somos todos uma família, filhos do mesmo Pai Celestial. E, Senhor, faze de nós intercessores fiéis, não apenas quando temos pedidos próprios para fazer, mas especialmente quando podemos interceder pelos outros. Que nosso coração bata no ritmo do teu coração, se preocupe com aquilo que te preocupa, se alegre com aquilo que te alegra. Que sejamos sacerdotes uns pelos outros, levando fardos alheios diante do teu trono de graça. Santo Espírito, enquanto esta oração nos renova por dentro como chuva de abril, que faz a terra florescer, nasce em nosso coração um desejo profundo que vai muito além de simplesmente receber bênçãos. Queremos também oferecer-te algo em retorno, não por barganha religiosa, não como moeda de troca para garantir teu favor, mas por gratidão transbordante, por amor correspondido como eco que responde ao grito original. Ajuda-nos a cultivar em nossa caminhada diária os frutos do Espírito, não como performance para impressionar outros cristãos, não como máscara espiritual que usamos nos domingos, mas como expressão natural de quem realmente somos quando ninguém está observando além de ti. Que o amor seja nossa linguagem preferida, mesmo quando o outro fala em dialeto de grosseria, quando responde com irritação àquilo que oferecemos com carinho, quando retribui com frieza aquilo que investimos com calor humano. Ensina-nos a amar, não porque o outro merece, mas porque tu nos amaste primeiro, não porque é fácil, mas porque é certo. Queremos alegria que não dependa das circunstâncias externas, que não se deixe roubar por segunda-feira chuvosa ou conta atrasada ou notícia ruim na televisão. Alegria que brote de dentro para fora como nascente que surge das profundezas da terra, cristalina e fresca mesmo quando ao redor tudo parece seco e sem vida. Ensina-nos a ter paz que desafia toda a lógica humana, aquela que permanece serena quando todos ao redor estão em pânico, que respira fundo quando a situação pede desespero, que dorme tranquila quando a noite está tempestuosa. Paz que não vem da ausência de problemas, mas da presença constante daquele que tem todo o poder sobre qualquer problema. Dá-nos paciência, que não seja apenas autocontrole forçado, mas profundidade de caráter que flui naturalmente. Paciência como rio profundo, que não se deixa agitar por pedras no caminho, não como poça rasa, que se altera com qualquer ventinho. Paciência com nossos filhos, quando fazem a mesma pergunta pela 10ª vez. Paciência com nosso cônjuge, quando repete o mesmo defeito que já conversamos sobre ele 1000 vezes. Paciência conosco mesmos, quando cometemos o mesmo erro que prometemos não cometer nunca mais. Queremos ser pessoas benignas, Senhor, que nossa presença seja bálsamo natural para corações feridos, sombra refrescante para almas cansadas do calor das batalhas diárias. Que quando as pessoas convivem conosco, saiam se sentindo melhor sobre si mesmas, mais esperançosas sobre a vida, mais confiantes na bondade de Deus. Que nossa bondade não seja ingenuidade, que se deixa enganar por qualquer um, mas força madura que escolhe o bem mesmo quando poderia escolher a vingança legítima. Bondade que protege os vulneráveis, que defende os injustiçados, que estende a mão para quem caiu. Dá-nos fidelidade não apenas nos grandes compromissos que todo mundo vê e cobra, mas especialmente nos pequenos que ninguém lembra de fiscalizar. Fidelidade nas palavras que damos quando ninguém está anotando, nas promessas que fazemos apenas diante de ti, na consistência de caráter quando não há testemunhas além dos anjos. Fidelidade no casamento, não apenas quando sentimos borboletas no estômago, mas especialmente na terça-feira de manhã, quando o outro está mal-humorado e nós também. Fidelidade nos negócios, não apenas quando é lucrativo ser honesto, mas especialmente quando a mentira parece mais vantajosa. Fidelidade na igreja não apenas quando o pastor prega bem e o louvor emociona,
mas especialmente quando tudo parece rotineiro e sem graça. Ensina-nos a mansidão, Pai, não a fraqueza que se deixa pisar, não a passividade que não tem opinião própria, mas a força controlada que escolhe ser mansa, como Jesus, que sendo Deus Todo-Poderoso, escolheu se fazer servo, que sendo capaz de convocar legiões de anjos, escolheu carregar a cruz, que tendo poder para destruir os inimigos, escolheu morrer por eles. Mansidão que não grita para ser ouvida, não se impõe pela força, não precisa estar sempre certa para se sentir importante. Mansidão que ouve antes de falar, que busca compreender antes de ser compreendida, que prefere a paz à vitória em discussões desnecessárias. E dá-nos domínio próprio, Senhor. Que nossa língua não seja fogo descontrolado que incendeia relacionamentos, espalha fofocas, fere pessoas que amamos em momentos de raiva. Que nossas palavras sejam como chuva suave que faz crescer, não como granizo que destrói. Que nossos desejos não sejam cavalos selvagens que nos levam onde não queríamos ir, que nos fazem acordar com ressaca moral, que nos deixam envergonhados do que fizemos na noite anterior. Que nossas emoções não sejam montanha-russa, que nos faz viver de altos e baixos constantes, dependentes do humor dos outros ou das circunstâncias externas para determinar como nos sentimos. Queremos ter a mente firme em Ti, Senhor. Num mundo que muda de opinião a cada trending topic do Twitter, que troca de valores a cada pesquisa de opinião, que considera convicção sinônimo de fanatismo, queremos ser pessoas que sabem em que creem e por que creem, não por teimosia intelectual, não por orgulho religioso, mas por convicção profunda de que Tua palavra é sólida como rocha, confiável como o nascer do sol, verdadeira como a lei da gravidade. Ensina-nos integridade prática, Pai. Que nossa segunda-feira seja coerente com nosso domingo. Que nossa vida particular não envergonhe nossa confissão pública. Que sejamos as mesmas pessoas na igreja, em casa, no trabalho, na internet, no trânsito. Pessoas que amam a verdade e vivem na luz. Que não precisam lembrar que mentira contaram porque simplesmente não contam mentiras. Queremos obediência que nasce do amor, não do medo de castigo. Como filhos maduros que obedecem aos pais, não por temor da punição, mas por confiança na sabedoria que orienta as regras. Que nossa fé não seja apenas doutrina decorada que recitamos nos cultos, mas vida vivida com propósito eterno, com sentido transcendente. E acima de tudo, Senhor, queremos intimidade verdadeira contigo, não um relacionamento formal e protocolar que mantemos para manter as aparências espirituais, não comunhão superficial que acontece apenas nos horários programados de oração, mas intimidade real, como a que existe entre os melhores amigos, como a que há entre cônjuges que se amam profundamente. Queremos conversar contigo pela manhã como quem conversa com a pessoa mais importante da vida. Queremos ler Tua palavra não como obrigação religiosa que cumprimos para aliviar a consciência, mas como quem lê cartas de amor do amado da alma, procurando em cada versículo uma revelação nova do Teu coração. Ensina-nos a adorar, não apenas com cânticos nos domingos, mas com a vida inteira nos outros 6 dias da semana. Que nossa maneira de trabalhar seja a adoração, fazendo tudo com excelência, porque representamos Teu nome. Nossa forma de amar seja a adoração, refletindo Teu amor incondicional para com aqueles que colocaste ao nosso redor. Nossa disposição para servir seja adoração, encontrando alegria em ajudar outros, em ser útil para aqueles que precisam, em usar nossos dons e talentos para edificar o reino. Que cada respiração seja reconhecimento consciente de que em Ti vivemos, nos movemos e existimos. Queremos crescer, Pai. Não queremos ser os mesmos de ontem, estagnados no mesmo nível de maturidade espiritual do ano passado.
Não queremos que nossa fé seja fotografia amarelada de experiências antigas, mas realidade viva que se renova a cada amanhecer, que se aprofunda a cada leitura bíblica, que se fortalece a cada tempestade enfrentada. Como plantas que naturalmente crescem em direção à luz do sol, queremos crescer em direção a Ti, que nossa fome espiritual seja crescente, nossa sede de justiça seja insaciável, nosso amor pela verdade seja cada vez mais apaixonado. E agora, Filho precioso do Altíssimo, filha amada do Rei dos Reis, chegamos ao momento sagrado onde as palavras humanas se encontram com decretos celestiais, onde oração terrena se torna declaração profética, onde o coração quebrantado recebe as promessas inquebrantáveis do Deus eterno. Como manto real, tecido com fios dourados no próprio tear do céu, como coroa de justiça forjada na fornalha da misericórdia divina. Assim, estas palavras se estendem sobre tua vida não como sugestões bem-intencionadas, mas como decretos irrevogáveis do trono da graça. Declaro sobre tua vida com toda a autoridade que me foi dada como servo do Altíssimo: nenhum mal te sucederá. Não é possibilidade, não é esperança, não é otimismo religioso. É decreto selado no sangue do Cordeiro. O mal pode fazer barulho como tempestade violenta, pode rugir como leão faminto, procurando a quem possa tragar, pode ameaçar como gigante arrogante, mas não te tocará, porque tu habitas no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Todo-Poderoso encontras teu repouso. Declaro paz sobrenatural sobre tua mente, paz que transcende toda a capacidade humana de compreensão, que não pede licença às circunstâncias para se manifestar, que não espera que todos os problemas sejam resolvidos para tomar posse do território da tua alma. Como o rio que nada consegue deter em seu curso natural em direção ao mar, como perfume de nardo puro que se espalha naturalmente enchendo toda a casa com sua fragrância. Assim a paz de Deus inunda cada pensamento, cada memória, cada expectativa, cada sonho, que tua mente não seja mais campo de batalha onde ansiedades lutam contra esperanças, onde medos guerreiam contra promessas. Mas seja jardim irrigado onde crescem flores de pensamentos puros, frutos de meditações edificantes, árvores de projetos que honram o nome do Senhor. Declaro proteção divina sobre todo o teu ser, espírito, alma e corpo, cobertos pelo sangue do Cordeiro, guardados pelo poder do Altíssimo, cercados pelos anjos do Senhor que acampam ao redor dos que o temem. Que cada célula do teu organismo seja guardada pelo Criador que a formou. Que teu coração bata no ritmo da eternidade, forte e constante como as batidas do coração do próprio Deus. Que teus pulmões respirem não apenas o ar deste mundo, mas o sopro da vida que vem do Espírito Santo. Que teus olhos vejam beleza, onde outros enxergam apenas caos, esperança, onde outros veem apenas desespero, possibilidades onde outros veem apenas limitações. Que teus ouvidos sejam seletivos, surdos para as palavras de morte e desânimo, mas sensíveis como antenas sintonizadas para captar a voz suave do pastor que te chama pelo nome. Declaro segurança eterna sobre tua jornada, não a segurança ilusória que este mundo oferece baseada em conta bancária robusta, plano de saúde completo ou sistema de segurança sofisticado, mas a segurança verdadeira que vem do alto, a certeza inabalável de que estás gravado nas palmas das mãos daquele que sustenta o universo inteiro com a palavra do seu poder. Que caminhe pelas ruas, sabendo que anjos receberam ordem expressa para te guardar em todos os teus caminhos. Que durma tranquilo, sabendo que aquele que te guarda não tosquenejará, nem dormirá.
que enfrente o futuro com confiança, sabendo que todos os teus dias foram escritos no livro divino antes que houvesse um só deles. Sobre teu sono desta noite que se aproxima, faço declaração profética com unção fresca que desce como óleo sobre a cabeça, que não seja apenas descanso físico, mas cura sobrenatural em todos os níveis. Que cada hora dormida seja como sessão terapêutica dirigida pelo grande médico. Que cada fase do sono seja estação de restauração, onde o Espírito Santo trabalha, reparando aquilo que o dia danificou, curando aquilo que a vida feriu, renovando aquilo que o tempo desgastou. Que teus sonhos sejam um jardim secreto, onde o Pai planta sementes de revelação, flores de esperança, árvores frutíferas de visão profética sobre aquilo que está preparando para a tua vida. Que teu travesseiro seja altar onde anjos fazem vigília, cantando sobre ti canções de libertação, sussurrando em teus ouvidos promessas que teu coração precisa ouvir. Que o inimigo das nossas almas encontre teu quarto lacrado pelo sangue do Cordeiro, tua mente protegida pelo capacete da salvação, teu coração guardado pela couraça da justiça. Que pesadelos não tenham acesso, que insônias não encontrem brecha, que ansiedades noturnas sejam expulsas pelo poder do nome de Jesus. Declaro que ao despertares na manhã de amanhã, seja quando for que teus olhos se abram para receber a luz de um novo dia, não seja apenas fim do período de sono, mas ressurreição pessoal, pequena Páscoa individual, onde experimentes o poder da vida vencendo qualquer morte que tenha tentado se instalar em tua alma durante a noite. Que te levantes não com o peso dos problemas não resolvidos do dia anterior, mas com a leveza de quem sabe que cada manhã traz misericórdias novas, oportunidades frescas, graça renovada. Que teus pés toquem o chão não como quem se prepara para mais um dia de luta árdua, mas como quem caminha ao encontro de aventuras que o Pai preparou especialmente para ti. Que teu primeiro pensamento consciente seja de gratidão, não gratidão forçada como exercício espiritual, mas reconhecimento espontâneo de que és amado, és escolhido, és precioso aos olhos daquele que te formou, antes mesmo que fosses concebido. Declaro favor divino sobre todos os teus caminhos, que portas se abram diante de ti sem que precise forçá-las. Que pessoas certas apareçam em tua vida no momento exato em que precisares delas. Que oportunidades surjam como flores no campo, naturalmente, na estação apropriada, sem forçar o tempo nem acelerar o processo. Que tua presença seja bem-vinda nos lugares onde chegares. Que tuas palavras sejam recebidas com abertura pelos corações que precisam ouvi-las. Que teu trabalho seja reconhecido e recompensado justamente. Que teus relacionamentos sejam fonte de alegria, não de drenagem emocional. Declaro abundância sobre tua mesa, não apenas abundância material, mas especialmente abundância espiritual. Que nunca falte pão para o corpo, nem palavra para a alma. Que tenha sempre o suficiente para as próprias necessidades e ainda sobre para ajudar outros que estão em necessidade. Que tua casa seja lugar onde os anjos gostam de visitar, onde a presença de Deus se sente tangível, onde pessoas feridas encontram cura, onde corações desanimados encontram esperança, onde almas perdidas encontram direção. Sobre tua família, declaro proteção especial, união sobrenatural, amor que supera qualquer diferença. Que sejam como elos de corrente dourada, diferentes em personalidade, mas unidos no propósito, diversos em dons, mas harmoniosos no destino. Sobre teu trabalho, declaro criatividade divina, produtividade abençoada, relacionamentos edificantes, que seja mais que fonte de renda, que seja plataforma para influenciar vidas, canal para ser bênção, oportunidade para representar o reino dos céus na terra. Sobre tua saúde, declaro renovação celular, energia sobrenatural, longevidade com qualidade. Que teu corpo seja templo bem cuidado do Espírito Santo,
instrumento afinado para servir ao Senhor, veículo resistente para a jornada da vida. Sobre teu futuro, declaro esperança crescente, propósito cada vez mais claro, destino glorioso. Que teus últimos dias sejam melhores que os primeiros, que tua influência se multiplique com o passar dos anos, que teu legado seja bênção para gerações que ainda nem nasceram. E agora, enquanto o sono se aproxima como amigo gentil que vem te buscar para o reino dos sonhos, envolvo tua alma com esta oração final. Que durma como príncipe no palácio do rei, sabendo que está seguro no coração do Pai. Que durma como criança nos braços da mãe, confiante de que é protegido por amor incondicional. Que durma como guerreiro vitorioso, após batalha ganha, descansando na certeza de que a vitória já está conquistada. E quando chegue a hora de despertar, seja nas primeiras luzes da aurora, seja no meio da manhã dourada, seja quando o sol já estiver alto no céu, que seja como ressurreição suave, como flor que se abre naturalmente ao toque dos primeiros raios de sol. Que tua primeira respiração consciente seja ação de graças. Que teu primeiro pensamento seja bênção. Que tua primeira palavra seja louvor. Que teu primeiro movimento seja em direção àquele que te ama mais que qualquer um neste mundo ou no próximo jamais será capaz de amar. A bênção do Senhor seja sobre ti e permaneça para sempre. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde teu coração e tua mente em Cristo Jesus. O amor do Pai, que nada pode separar, te abrace agora e te acompanhe por todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que esta noite seja de descanso profundo e restauração completa. Que amanhã traga renovação e esperança. Que cada dia seja nova oportunidade de viver no amor, na fé e na alegria do Senhor. Dorme em paz, filho amado. Dorme em paz, filha preciosa. O Senhor está contigo.